O Brasil é uma nação de sotaques diferentes. Isso é miscigenação da cultura irreverente. Eu aceito o teu meu irmão e tu respeita o meu oxente. Gibson Medeiros. Meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é a aula de variação linguística com o tema de preconceito linguístico voltada para o 6º ano do ensino fundamental. Como é rico e gigante o nosso português, hoje a gente vai para a parte 2 da nossa aula. Então, nada mais justo do que a gente começar com um pequeno resumo, relembrando aquilo que a gente viu na aula passada. Se liga aí no que vai aparecer para vocês. Vamos relembrar juntos. Variação linguística é um movimento natural de todas as línguas. As línguas variam de acordo com diferentes fatores. Podem ser fatores históricos, pode ser a idade do grupo que está falando determinada língua, pode ser o local. No nosso país e na nossa língua portuguesa, temos que lembrar que o Brasil é um país imenso. Pessoas de diferentes idades, de diferentes lugares, com histórias diferentes, que falam de formas diferentes. E o mais importante para lembrar da nossa última aula é que não é errado falar do jeito que a gente fala. Não existe certo ou errado. O que existe são escolhas mais adequadas e aceitas pelas outras pessoas que tornam o seu texto mais aceitável pelo público que você quer atingir. Então agora a gente vai fazer um exercício rapidinho também para relembrar juntos. O exercício vai aparecer agora e para você dar uma pausa no vídeo e tentar responder. Vamos fazer um exercício rápido? Como você diria, vamos almoçar se você, letra A, fosse governador do estado durante um evento importante. Letra B, fosse uma mãe nordestina. Letra C, quisesse convidar seu crush para almoçar junto com você. Ou letra D, quisesse chamar seu amigo para comer uma merenda junto com você. E ali, logo ao lado, você tem as opções. Vem comer logo antes que esfrie. Gostaria de anunciar que o almoço está servido para todos os convidados na saída do auditório. Vamos comer juntos de meio-dia? Ou bora ali bater um rango? Quais seriam as suas respostas? Já conseguiu responder? Olha aí as respostas mais adequadas que vão aparecer na sua tela. Para a letra A, vem comer logo antes que esfrie, muito provavelmente seria o conselho ou a ordem da sua mãe, ou seja, de uma mãe nordestina. Gostaria agora de anunciar que o almoço está servido para todos os convidados na saída do auditório. Dentre as opções que nós temos, muito provavelmente é o governador do estado anunciando durante um evento importante o horário do almoço. Bora ali bater um rango? Desse jeito tão informal, com certeza você está querendo convidar seu amigo para comer junto ali na hora da merenda. Vamos comer juntos de meio-dia? Observa aí que já tem um outro ritmo na fala, já tem uma outra escolha de palavras. A gente está falando, na verdade, de um convite para aquela pessoa mais especial que você admira. É importante lembrar que os textos variam entre a adequação. Eles podem estar adequados para determinada situação ou inadequados, e assim serão aceitos ou não pelo público. É claro que existem outros fatores, não é apenas a mera escolha de palavras ou usar uma gíria ou outra que torna o seu texto aceito pelo público. Então a gente preparou um esquema simples para lembrar dos fatores que mais influenciam. Se liga aí que ele vai aparecer para vocês. Observem que entre adequado e inadequado, nós temos, por exemplo, o conflito entre textos orais e textos escritos. O que é adequado num texto oral pode não ser adequado para um texto escrito e vice-versa. Além disso, a formalidade e a informalidade da língua na hora de escolher o que você vai falar também influenciam bastante. Além de tudo isso, a língua também varia de acordo com o lugar onde você vive, de acordo com a sua idade e de acordo com a sua história. Agora, nós vamos nos concentrar na variação linguística das pessoas que vivem em lugares diferentes no Brasil. Será que elas são aceitas da mesma forma, com suas especificidades e características próprias do jeito de falar? A gente vai analisar 2 textos bem simples que vão aparecer agora aí na sua tela. O Brasil é uma nação de sotaques diferentes. Isso é miscigenação da cultura irreverente. Eu aceito o teu meu irmão e tu respeita o meu oxente. Crise nas infinitas terras. História completa remake. 7 horas atrás. Tenta falar sem esse sotaque carregado. Após ler os 2 textos acima, responda a seguinte questão. Os 2 textos falam de sotaques, mas eles têm visões diferentes sobre os mesmos. Que posicionamentos diferentes são esses?
Você já sabe a resposta? Ela vai aparecer para você aí na tela. O primeiro texto de Gibson Medeiros, que inclusive foi usado por nós como o nosso poema de introdução à aula, defende as diferenças e o respeito ao jeito de se expressar de cada um. Por exemplo, meu irmão é uma gíria que não pertence ao Nordeste. Como ele disse, eu aceito o teu meu irmão e tu respeita o meu oxente, que é característico da nossa região. Já no segundo texto, ele defende que a fala das pessoas deve ser livre de sotaque e de marcas de expressão. Por isso fez a crítica para pedir para que a pessoa suavizasse o sotaque carregado que ela pode ter. Ele defende que sotaques fortes não são bons para ouvir. E aí você pode se perguntar assim: como assim o sotaque não é bom para ouvir, Raíssa? Eu sou obrigado a apagar o meu sotaque, as gírias da minha terra, para não desagradar os outros também. E aquela história que eu tenho que me adequar ao texto, eu tenho que aceitar isso também? Eu só vou ser aceito por todo mundo se eu não tiver sotaque nenhum e tentar agradar todo mundo? Claro que não! A sua indignação, ela tá muito correta. E muito menos apagar todas as características que dizem quem você é. Aqui no Brasil e em muitos países existe o fenômeno chamado de preconceito linguístico. O que é isso? As pessoas relacionam a forma de alguém falar ao seu nível de estudo, a seu nível financeiro e acreditam que as pessoas mais humildes, que falam de forma diferente, valem menos que elas. Essas pessoas ditas estudadas, que tiveram acesso ao estudo e que falam de forma requintada, usam a língua, na verdade, como um instrumento para rebaixar e desmerecer o que as pessoas mais humildes querem falar. Às vezes, a pessoa mais humilde pode até não saber escrever um bilhete, mas a mensagem que ela quer passar no bilhete, além de ter sido passada, muitas vezes é uma mensagem na qual ela tem razão. Alguém já debochou do seu jeito de falar? É sobre isso que a gente vai discutir um pouco mais agora. No Brasil, por exemplo, é comum ouvir um nordestino reclamar de ter sofrido preconceito linguístico. Gibson Medeiros, o nosso poeta prestigiado, que a gente já falou no começo do vídeo, também tem outro poema que diz assim: preconceito contra nordestinos. O preconceito é algo hostil, vem do sul e do sudeste, contra um povo tão gentil que trabalha feito a peste. O nordestino precisa do Brasil, o Brasil necessita do Nordeste. Nesse poema, a gente pode ver que a relação entre sul, sudeste e o nordestino é uma relação, vamos dizer assim, servil. O nordestino, por muitas vezes, passa por dificuldades aqui na nossa região e corre para as regiões mais ricas para tentar uma vida melhor. Chegando lá, obviamente, não vai ter os melhores trabalhos. Vai ficar com os trabalhos como doméstica, como pedreiro, trabalhos que são considerados menores pelas pessoas de classe mais alta. E é dessa forma que os nordestinos são taxados de ignorantes. É dessa forma que os nordestinos são taxados como pessoas que passam fome e que se contentam com pouco. Na verdade, o preconceito linguístico, ele é uma forma de manter as pessoas como meros serviçais, dizendo o seguinte: você não sabe nem falar, quanto mais conseguir crescer na vida e ser alguém como eu. A boa notícia, para você que pode ter ficado um pouco triste, é que o nordestino, no nosso caso, nesse tipo de preconceito linguístico, é, antes de tudo, muito forte. A gente não baixa a cabeça para qualquer um, não. E é tão comum a gente tentar diariamente defender o nosso direito de falar do jeito que a gente quiser, com o nosso sotaque aparente, que a gente luta pela nossa identidade e aí você tem tantos memes que aparecem falando sobre o sotaque nordestino, como esse daí que eu escolhi para você ver agora, que vai aparecer na tela. Meu sotaque é nordestinamente maravilhoso. A nossa história de luta está no nosso português. Ele é o nosso espelho. O nordestino não pode esquecer que ele é um povo bravo, guerreiro. Então, nada de apagar o seu português. E agora a gente vai passar para um exercício, certo? Que tá um desafio para vocês. Se liga aí na tela. Leia a tirinha abaixo. Oi, tem problema de nós bater um papo? Primeira questão. A moça gostou do rapaz por sua aparência. Por que ela saiu correndo no último quadrinho? Segundo.
Baseado no que estudamos sobre preconceito linguístico, o que você poderia explicar para a moça? Eu só vou dar a resposta da primeira questão, porque para a segunda questão vocês vão ter que deixar nos comentários aqui para a gente saber qual seria a sua reação. A primeira questão vai aparecer aí na tela para você ver. A moça gostou do rapaz por sua aparência. Por que ela saiu correndo no último quadrinho? Porque ela se decepcionou com o jeito que o rapaz fala. Já na segunda, e aí? O que você poderia dizer para essa moça? Você concorda com ela? Você discorda do jeito que ela tratou o rapaz? Qual seria a sua reação? Muito obrigada e até a próxima aula!